Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa quinta aula de cinco das aulas introdutórias de cada um dos filósofos da UFPR de 2024 para 2025. Essa aula de agora, é a última dessas aulas introdutórias. Após ela, nós entraremos na obra, em cada partezinha da obra lá, começando pelo Hobbes, que foi o primeiro. Vamos seguir essa ordem, tá bom? Então, daí a última será, como agora tem sido, Mariana Chauí, Nancy Fraser, o Ailton Krenak, e daí o último, David Wallace, por causa das idades, né? Nós seguimos a cronologia nesse sentido. É, o David Wallace, eu até confesso que eu estava um pouquinho ansioso para chegar nele, mas no melhor sentido, porque eu realmente fiquei encantado com essa pessoa, né, com esse escritor, com esse filósofo, né, com quem ele é, né, realmente é uma pessoa impressionante. E não se esqueçam, né, de que, como fiz com os outros, né, o mais precioso dos textos pela dificuldade de procura, de encontrar, é o Hobbes, né, que daí eu peguei a edição certinha para vocês, tá lá para baixar embaixo, do vídeo, daí a Marilena, né, a Nancy Fraser, o Ailton Krenak e agora o David Wallace, o Pense na Lagosta, daí vai estar aqui embaixo para vocês baixarem. É, para quem quiser se inscrever no canal, por favor, fiquem à vontade, serão muito bem-vindos. É, vocês podem dar o seu like, se sentirem à vontade, ativar a notificação para postagem de novos vídeos, muitos esse ano, porque começamos a UFPR um pouquinho mais cedo, então terá tempo bastante para fazer muita coisa do Enem aí, faremos o máximo possível, né, para ajudar vocês na segunda fase também da UFPR. Mas o seguinte, o mais importante de tudo, né, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem sugerir ou pedir sugestões, ou mais ainda, fazer perguntas. Caso você não tenha entendido ou queira complementar, ou queira ver se entendeu, se testar, por favor, fiquem à vontade para se expressar, tudo bem? Eu sou o professor Johnny e estamos dando início então à nossa aula de David Wallace. Então vamos lá, amigos. O David Wallace é esse aqui, né? O nome do texto é Pense na Lagosta. Nome curioso, né? Vocês já vão entender por quê. Ele pertence também, assim como os outros, a Mariana Chauí, a Nancy Fraser, e também a mesma situação ocorre com a Ailton Krenak e com o David Wallace. Eles pertencem à filosofia contemporânea, isso nunca aconteceu antes na Federal. Que é do século XIX até o século XXI, ocorre com a disseminação da Revolução Industrial. Lá no século XIX foi o século em que nós tivemos grandes avanços tecnológicos, como as máquinas a vapor, entre elas a locomotiva, a fotografia, o cinema e tal, muitas coisas, remédios, tratamentos de doenças. O século XX marcado por grandes guerras, né? O naufrágio do Titanic, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, as armas nucleares, Hiroshima, Nagasaki, a disseminação de armas, que uma coisa que pode ajudar, como a radiação, como o tratamento médico, mas isso aí, ó, né, isso é terrível, realmente é uma coisa assustadora. E foi nesse período, né, assim também como os outros, que surge o David Wallace. Né? O David Wallace também é americano, né? Então nós temos dois brasileiros e dois americanos. Eu nunca vi isso antes, é a primeira vez, né? E todo mundo contemporâneo. Né? O David Wallace, ele nasceu no ano de 1962, é o mais jovem, porém ele já se foi. Né? Ele já partiu, ele morreu no ano de 2008, ele morreu apenas aos 46 anos. Isso acontece, infelizmente, né? Se foi o David Wallace aí. O texto do David Wallace, ele foi publicado nessa revista Piauí. É uma revista muito famosa, né? Uma revista muito conceituada pela UFPR, né? Pelas universidades federais. É a de número 72, é de setembro.
Então, o nome do autor, lá no edital está escrito Wallace, vírgula, David Wallace. Tem um errinho ali. Na verdade, se fosse, então seria Wallace, vírgula, David. Mas na verdade tem um segundo nome, né, no caso, né, o nome do meio. Wallace, vírgula, David Foster. Tanto que se você olhar, eu acho que talvez não dê para ver ali, mas se quando você baixa o texto, você vê esse nome, né? Que é o texto daqui, exatamente o texto daqui, é como se fosse só fotografado, transformado em PDF e publicado até gratuitamente pelo próprio edital, assim como a Marilena Chauí, a Nancy Fraser, o Ailton Krenak e o David Wallace, todos eles, a própria Federal deu os textos, né? Pelos links ali, pelos sites. Só o do Hobbes, que daí eu estou dando para vocês. Então, vocês podem pegar daqui, que são todos padronizados como eu faço, né? Padronizar. Mas talvez vocês não gostem, né? Preferem como está lá ou não se importem. É com vocês isso daí. Mas estou dando para vocês, é um presente, de coração. Mas aqui na ressaca do pré-sal, aqui em cima, aí embaixo, desse coitada da lagosta, daí embaixo, menorzinho, não sei se dá para ler, está escrito David Foster Wallace. Então, tá errado, né? Eu coloquei certo aqui na descrição ao lado, pense na lagosta. E um subtítulo grande, uma incursão ao mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade, na revista PUI, edição 72, que está ali em cima, de setembro de 2012. No século XX, foi a época, né, do David Wallace, né? Ele morreu na primeira década do século XXI, mas ele está falando sobre uma coisa que bem o título, mas é uma coisa terrível. É a forma de preparo das lagostas. Elas são cozidas vivas. Essa fotografia aí, ó, onde estão colocando a lagosta dentro da panela, essa água em forma de vapor, ela está mais de 100 graus. Ela já causa queimadura. A lagosta, ela tem as antenas táteis e ela tem mecanismos de dor. Ela tem vários cerebrozinhos, assim, ela tem o cerebrozinho dela como uma cabeça e ao longo do corpo dela vários cerebrozinhos e todos eles são receptores de dor. Ela é cozida viva e as pessoas não parecem nem dar bola. Capaz, o nome do texto é Pense na Lagosta, que é sobre isso mesmo? Sim. É sobre isso, sobre crueldade, sobre maldade e também sobre gastronomia. Não que seja uma propaganda, um livro de receitas, mas ele está falando disso. Então pense na lagosta. Uma incursão no mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade. E a lagosta. Inclusive, essa foto da lagosta é a foto do livro, da capa do livro do David Wallace. Consider the lobster. Né? Considere a lagosta. Pense na lagosta. Quem era ele? Né? David Foster Wallace foi um romancista, um contista, um ensaísta e professor norte-americano. Wallace é famoso, sobretudo, por sua obra de 1996, Infinite Jest, amplamente reconhecida como um dos melhores romances das últimas décadas. Ele cresceu em Illinois e frequentou o Amherst College e ensinou inglês no Emerson College, na Illinois State University e no Pomona College. A revista Time listou Infinite Jest como um dos 100 melhores romances escritos em inglês entre os anos de 1923 a 2005. Seu romance póstumo The Pale King, publicado em 2011, foi finalista do Prêmio Pulitzer de Ficção de 2012. Esse é um cartaz, né, do Festival da Lagosta do Maine. Esse cartaz é de 2017, né, completando 70 anos do festival.
Veja que daqui a 30 será um século. E ele é posterior, né, do que o David Wallace, que faleceu lá em 2008, né, e foi alguns anos antes que ele esteve nesse festival que o motivou a escrever o livro. O Los Angeles Times classificou Wallace como um dos escritores mais influentes e inovadores dos últimos 20 anos. Ele influenciou grande parte dos escritores contemporâneos, dentre os quais se destacam David Eggers, Zadie Smith, Jonathan Franzen, Elizabeth Urtzel e John Green. Em 2008, Wallace cometeu suicídio aos 46 anos, após uma longa batalha contra a depressão. As cinzas de Wallace foram espalhadas no arquipélago Juan Fernández, no Chile, pelo romancista e amigo pessoal de Wallace, Jonathan Franzen, que, logo após a morte de Wallace, desabafou na The New Yorker. O establishment literário nunca escolheu o David para um prêmio nacional e agora o declara um tesouro do país. Né? É a velha hipocrisia da sociedade moderna, do qual um dos melhores exemplos do mundo é a sociedade norte-americana. Consider the Lobster, essa é a capa original, né? E And Other Essays, né? E outros ensaios, David Foster Wallace, autor de Infinite Jest, né? E a lagostinha que eu usei lá na outra tela do título lá. Aqui o David Wallace, né, dando suas assinaturas no dia do lançamento de um livro novo, né? Eles fazem filas e conversam com o autor, tiram fotografias e tal. David Foster Wallace nasceu em Ithaca, cidade localizada a 400 quilômetros de Nova York, em 21 de fevereiro de 1962, filho de James Donald Wallace e Sally de Jean Foster. Ele morou em Champaign, Illinois, até a quarta série e depois se mudou para Urbana, onde estudou na Yankee Ridge School. Quando adolescente, Wallace foi um tenista júnior e chegou a fazer parte do ranking regional, experiência sobre a qual escreveu no ensaio Derived Sport in Tornado Alley. Embora seus pais fossem ateus, Wallace tentou 2 vezes entrar para a Igreja Católica Romana, mas foi reprovado no período de investigação. Mais tarde, ele frequentou a Igreja Menonita. Inscrito no Amherst College, a mesma universidade do seu pai, formou-se em 1985 em literatura e filosofia, com especialização em lógica modal e matemática, então na Universidade de Harvard, que abandonou no final de 1979 após o internato numa clínica psiquiátrica de McLean. Aqui mais uma das capas, né, no Pense na Lagosta, Consider the Lobster, David Foster Wallace. Sua tese sobre a lógica modal, intitulada Fatalismo e a Semântica da Modalidade Física de Richard Taylor, tema do antigo Consider the Philosopher de 2008 do The New York Times, recebeu o prêmio memorial Gail Kennedy. Em 1987, ele obteve o título de mestre em Belas Artes em redação criativa pela Universidade do Arizona. Ele lecionou na Illinois State University durante grande parte da década de 1990 e no outono de 2002 tornou-se professor de redação criativa e literatura inglesa no Pomona College, na Califórnia. Seu romance de estreia, The Broom of the System, é inspirado em sua segunda tese universitária e foi lançado em 1987. Os critérios imediatamente notaram
Os críticos imediatamente notaram o talento do Wallace, que com apenas 25 anos se distinguia por seu estilo irônico, complexo e agudo. Em 1989, nos Estados Unidos, A Garota de Cabelos Estranhos, uma coletânea de contos que aborda temas típicos de Wallace e que foi considerada seu manifesto poético e estilístico. Aqui está a capa, né, do The Broom of the System, né, do David Foster Wallace. É autor do Infinite Jest, ali sempre aparece. Seu segundo romance, Infinite Jest, foi lançado em 1996 e fez de Wallace um autor de culto internacional. Em 2006, na revista Time, o incluiu na lista dos 100 melhores romances da língua inglesa de 2023 até 2006. Infinite Jest. Aí tá aí a capa do livro mais famoso, né? Do David Foster Wallace. O romance, considerado obra-prima do escritor americano, descreve a complexidade da sociedade contemporânea. As dificuldades nas relações interpessoais, o uso de drogas, o papel cada vez mais importante no mundo do entretenimento, mídia e entretenimento, a exasperada competição social contada por meio do tênis, esporte praticado em níveis competitivos pelo próprio autor. Referido pelo The New York Times como um Emile Zola do pós-milênio e a melhor mente de sua geração, os críticos frequentemente o compararam a autores famosos como Thomas Pynchon, Don DeLillo, Vladimir Nabokov e Jorge Luis Borges. Considerado um dos representantes da corrente literária Avant-Pop, recebeu diversos prêmios, entre eles o MacArthur Fellowship. David Foster na fotografia aqui. E agora falaremos então um pouquinho da morte dele. De acordo com o pai do Wallace, David sofreu depressão por mais de 20 anos. E graças ao tratamento antidepressivo, Wallace conseguiu se manter produtivo. Os efeitos colaterais dos medicamentos os levaram em junho de 2007 a interromper a terapia à base de fenilzina, com a aprovação do médico dele. Aqui está uma lagosta, né? Ela está morta. Virou comida de alguém, né? O assunto é sério, né? Falando da morte do David Wallace. E ele falou da morte das lagostas. E aqui está a lagosta morta e sendo servida no prato. E se fosse uma pessoa? A depressão voltou e o Wallace tentou outros tratamentos, incluindo eletroconvulsoterapia. Eventualmente ele voltou a tomar fenilzina, mas não teve resultado. Em 12 de dezembro de 2008, aos 46 anos de idade, o Wallace escreveu uma mensagem de despedida de 2 páginas endereçadas à sua esposa. Corrigiu parte do manuscrito de Pale King e se enforcou em uma viga de sua casa em Claremont, Califórnia. O corpo foi encontrado por sua esposa Karen Green. O que ela diria se ela tivesse algo a dizer? Né? Porque lendo o texto parece que um pouco que é o que o David está tentando fazer. Ele está tentando dizer o que talvez ela tivesse a dizer. Estilo do David. A sua escrita caracterizava-se principalmente pela ironia e presença quase constante em seus textos. Wallace era adepto da prosa pós-modernista, repleta de metalinguagens e autoparódias, muito embora revelasse uma preocupação acerca do mau uso e do uso excessivo de tais recursos. Isso é visto de forma clara no conto O Quiteto, da coletânea Breves Entrevistas com Homens Hediondos.
Em seus escritos, Wallace abrange vários gêneros: romance enciclopédico, romance pós-moderno, realismo histérico, estão entre as categorias mais usadas para descrever os escritos do Wallace. Ele ainda experimenta uma ampla gama de diversidade linguística, empregando desde jargões de rua ao lexo científico e médico, passando por termos esportivos, jurídicos, cinematográficos e acadêmicos. Wallace demonstrava grande domínio dos mais variados recursos estilísticos da prosa, fazendo grande uso do discurso indireto, livre, uma tendência nos autores modernos de grandes orações concatenadas de forma levemente maníaca e, o que já é conhecido como marca registrada de extensivas notas de rodapé, tão úteis e importantes quanto o próprio corpo do texto. Em entrevista concedida a Charlie Rose, Wallace caracterizou o uso excessivo de notas de rodapé como forma de interromper a linearidade do texto e manter um senso de coesão narrativa. Estudiosos sugerem que os diferentes níveis de narração e de notas de rodapé têm uma estrutura fractal que segue o modelo no triângulo de Sierpinski. Aí o David Wallace novamente. Referências. Em Infinite Jest, Wallace faz referências explícitas e implícitas a diferentes obras e autores do cânone ocidental e elementos da cultura pop. Como o título indica, o romance é parcialmente baseado na peça Hamlet. A Enfield Tennis Academy pertence à Dinamarca, administrada e governada por James, rei Hamlet, e a Avril, a rainha Gertrudes. Quando James morre, ele é substituído por Charles Cláudio, o tio do filho de Avril, Hal Hamlet. Como na peça, o desafio do protagonista é evitar o colapso mental e restabelecer a reputação do pai. Há ainda uma relação com a Odisseia, em que o filho Telêmaco, Hal, teve de se afastar de sua mãe dominadora Penélope, Avril, e descobrir a verdade do pai ausente Odisseu, Tiago. O mesmo padrão que ocorre no romance Ulisses, ambientado na versão realista de Dublin, povoado por uma gama de personagens, assim como Infinite Jest é ambientado em uma versão realista de Boston, com personagens igualmente variados. Em uma cena, Hal fala ao telefone com seu irmão Orin, a quem ele diz enquanto joga uma das unhas cortadas na lata do lixo que isso parece um exercício de reprodução. Orin pergunta se ele quis dizer telemetria. Christopher Bartlett argumenta que o erro de Hal é uma referência direta a Telêmaco, que durante os primeiros 4 livros da Odisseia acredita que seu pai está morto, Odisseu. Há ainda referência aos irmãos Karamazov, uma vez que Orin retrata o nihilista Dmitri, Hal como Ivan e o Mário como Alyosha. A nihilista é aquela pessoa que acredita que tudo que existe veio do nada, tudo vai pro nada, tudo serve para nada, não tem destino, não tem futuro, não tem vida após a morte, não tem Deus, não tem paraíso, não tem inferno, nada. Isso é o nihilismo, né? Vem da palavra nihil, que significa nada. O filme criado por James é tão divertido que seus espectadores perdem todo o interesse em qualquer outra coisa, fato que foi comparado a sketch de Monty Python, conhecido como a piada mais engraçada do mundo, bem como a máquina da experiência, um exercício teórico enunciado por Robert Nozick. Aqui é uma cena dos Simpsons, na qual o David Wallace está nela, né, que vemos o Bart Simpson em primeira plano, né? E bem aqui em cima de mim, de smoking preto, óculos, é o David Wallace, que está ali. Né? Ele está ali porque ele estava se tornando uma celebridade. Ele estava se tornando uma pessoa extremamente conhecida e influente. Né? Realmente é uma pessoa única. Adaptações.
Uma adaptação para o cinema de Brief Interviews with the Idols Man, dirigido por John Krasinski, foi lançado em 2009 e estreou no Festival de Cinema de Sundance. No 19º episódio da 23ª temporada de Os Simpsons, a Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again, de 2012, é vagamente baseado no ensaio de Wallace Shipping Out, de sua coleção de 1997, uma das coisas supostamente divertida que eu nunca mais vou fazer. A família Simpson faz um cruzeiro e Wallace aparece no fundo de uma cena, vestindo uma camiseta e um smoking enquanto come na sala de jantar do navio. O filme de 2015, The End of the Tour, é baseado em conversas que David Lipinski teve com o Wallace. Jason Segel interpretou o Wallace e Jesse Eisenberg interpretou o Lipinski. O filme ganhou o prêmio do público de melhor narrativa no Festival de Cinema de Sarasota, e Segel foi indicado ao Independent Spirit Award de melhor protagonista masculino. E esse, amigos, é o David Wallace, né, que infelizmente deixou-nos um pouco cedo demais. David Wallace é uma pessoa sem precedentes, uma pessoa sem igual, uma pessoa que estava causando algo no mundo novo, porém estava sofrendo, né? Eu não sei se eu posso avaliar tanto assim ainda, mas foi a única pessoa que eu vi que foi por alguém, né, ou algum grupo, eu não sei ainda qual é a fonte, comparado ao Nietzsche. Eu nunca vi, nunca imaginei que alguém seria comparado a ele assim. Do nada, de repente, aparece alguém que eu vejo sendo comparado e defende a sua grandeza, a sua visão profunda do mundo, né? É uma pessoa que não existem duas iguais. É incrível isso. É realmente uma pessoa extraordinária. Este é o David Wallace e eu gostaria de, né, apresentando todos os 5, de lembrar a vocês da fonte de tudo, que é a dúvida, é o tentar entender o mundo em que vivemos. E eu queria desejar a vocês o melhor proveito possível dessas aulas e dos textos que eu publiquei aqui para vocês, né, que eu estou dando por via do link aqui embaixo. Pode pegar o texto do David agora, assim como o dos outros, é só você ir lá e procurar. Você consegue pegar até na listinha de vídeos, assim, você consegue entrar em um por um e pegar, caso você queira pegar agora, já não tenha pego antes. E nas outras aulas terão cada um deles. E na próxima aula, então, será a primeira aula sobre o capítulo 1, né, da primeira parte do homem, né, o capítulo 1 da sensação do Thomas Hobbes. Né, trabalharemos todos eles, e aí a Mariana Chauí, depois trabalharemos o Alan C. Fraser, o Ailton Krenak, e o último deles será o David Wallace, então, tá bom? Então, amigos, era isso que eu tinha para lhes passar nesse momento. E agora, então, eu lhes desejando o melhor do mundo e que vocês aproveitem o máximo possível, eu gostaria de vos deixar da melhor forma possível, né, e com esse presentinho aí, e dizendo a vocês que se quiserem se inscrever, fiquem à vontade. Se quiserem dar seu like, né, fica muito legal. Se quiserem fazer seus comentários, suas perguntas, por favor, essa é a melhor honra para mim. E se vocês já não quiserem pegar lá direto do edital da Federal, né, fiquem à vontade para pegar o texto aqui, é de vocês, é de presente, então pode fazer o que vocês bem entendem com ele. Tá bom? Então é isso, gente, até mais, até a próxima aula e até a nossa série de aulas sobre os textos aí, então. Então, eu queria me despedir, tchau para todos e fiquem bem. Tchau, gente!